Mateus capítulo 9, versículos 18 a 22. Diz assim: enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Pode sentar no seu lugar. Eu escolhi esse texto porque a palavra é bastante abrangente e é mais um texto, né? Mais um texto que nós podemos pensar na Bíblia de alguém em sofrimento. Então o assunto de hoje, nós vamos conversar sobre isso, é por que estamos sofrendo. Eu acho que todo professor de escola bíblica dominical, todo pregador, todo homem de Deus, mulher de Deus, precisa tocar esse assunto, e às vezes ele é falado várias vezes, né? Ansiedade, depressão, tudo aquilo que nos causa sofrimento, e esses assuntos são trazidos para a conversa da igreja, para os púlpitos das igrejas, com uma certa frequência, porque nós ficamos assim, meio, às vezes, sem entender por que a Bíblia parece nos dizer que tudo vai dar certo, que a vida com Cristo é a solução de todos os problemas, e no dia a dia, a impressão que a gente tem é que isso não bate, essa conta não é exata, porque na verdade nós sofremos, nós temos sofrimentos, mazelas, dificuldades. Para nós começarmos a pensar aqui, quando você nasce, de alguma maneira, você já nasce com uma ideia de quero ter uma vida boa. E não estou falando que essa vida boa é ter um barco caro, ter o melhor carro do ano, ter uma vida milionária, e nem estou dizendo que isso é ruim. O normal é que todos desejam ter uma vida boa, né? Isso é o que se chama de um homem teleológico, um homem que tem um telos. Todos nós temos um telos, ou seja, nós nascemos para um determinado objetivo. E esse objetivo em nós significa ter uma boa vida, termos um bom final de vida, algo de bom tem que acontecer para a gente. Durante esse percurso da vida, as dificuldades às vezes mudam a gente, mudam o gosto da gente, ou mudam essa percepção de que vai dar certo, de que no final das contas eu vou ser bem sucedido. A primeira questão principalmente para você e eu, que somos cristãos, que temos esperança em Jesus para essa vida e para a próxima vida, para a outra vida que nos aguarda, é que a definição de boa vida do mundo é diferente da definição de boa vida que a Bíblia me fala. Então o primeiro problema, a decepção inicial, é que o alvo, ou o que você determina como sendo uma boa vida, não necessariamente foi a vida que Deus desenhou para você, que Deus planejou para você, e isso vai gerar um tilt na cabeça. As coisas não vão bater, porque você de repente está observando que a vida está indo por um caminho que não é necessariamente o caminho que você planejou. Então nós de alguma maneira vamos experimentar uma vida de sofrimento. E trazer esse assunto
pode parecer que a gente está falando assim, que é uma visão negativista das coisas, é uma visão pessimista das coisas. Mas a verdade é que a vida é sofrida, naturalmente sofrida. E nós vamos falar sobre isso hoje, e você vai ver que isso não é um problema, muito ao contrário. A questão é que se você não se resolve consigo mesmo, se você não determina dentro de você porquê dos sofrimentos e o que isso vai resultar, se é que você sabe por que está sofrendo, quais são os motivos do seu sofrimento e se eles vão gerar algo de positivo ou não, então você pode experimentar paz. Pode experimentar paz no seu coração. Então deixa eu ler primeiro, passa isso, está aí já. Conceito de sofrimento, esse mesmo. O sofrimento, o que é o conceito? Isso é dicionário, tá? O sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar e infelicidade de uma pessoa. Significa que nem todo sofrimento, nem todo mal-estar, nem toda sensação de dor é ruim. Algumas dores são até boas, o que significa que a sensação de sofrimento é muito subjetiva. Eu vou provar para vocês. Quando você está na academia, por exemplo, está fazendo ginástica, há dores, muitas dores. Os músculos reclamam, mas há um certo prazer nisso. Então, há coisas ruins que você passa. Tem gente que paga para ter medo. Tem gente que paga para ter medo. Vai no cinema para assistir um filme de terror. Está pagando para sofrer, né? Ele sabe que aquela porta vai abrir e vai sair um monstro dali. É uma sensação horrorosa de você. Ai meu Deus, que hora que vai? Pá, ele aparece, aí você pula. Você sabe que vai aparecer. Então a gente, de certa forma, há sofrimentos que o ser humano gosta, por algum motivo, não é? E ele sabe que isso gera algum tipo de benefício. Quem vai para a academia, o dia seguinte, aquela dor muscular, é a dor doída, mas é uma dor saborosa, porque tem um resultado. Mesma coisa é o susto, mesma coisa é a adrenalina. Aquelas pessoas que procuram ou pagam para ter perigo, para subir numa montanha, para descer, para fazer um rapel, para pular de paraquedas, um desespero, uma dor, uma sofrência danada, mas as pessoas pagam por aquilo, porque de alguma maneira há um benefício nesse sofrimento. Então, o sofrimento, ele é muito subjetivo, porque quando você fala aqui que o sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar, não necessariamente caracteriza a ideia de uma pessoa que está em sofrimento. Mas assim, o problema é se esse sofrimento vai te causar infelicidade. Então, a ideia geral de sofrimento é um mal-estar que te traz infelicidade. O que causa o sofrimento? Quais são as causas? O que traz sofrimento para as pessoas? Então, eu separei aqui 3 causas que nos levam a ter sofrimento. A primeira delas é o mundo físico atribulado pelo pecado. Então preste atenção. Quando você nasce, você já nasce com uma lei: vai sofrer. Quando você nasce, o sofrimento já começa com você. Mas que palavra negativa, isso não é verdade. E eu explico por quê. Porque nós estamos lutando contra a nossa origem. Você já começa a nascer lutando contra a sua origem, contra a sua essência. E qual é a sua essência? A sua essência é que você não nasceu para morrer. O problema é que você não foi pensado para morrer. Então nós temos 2 problemas. E esses 2 problemas, o primeiro deles causa o segundo. É que nós
não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Se eu fui gerado para ser a imagem e semelhança de Deus, e eu deixo de ser a imagem e semelhança de Deus, o projeto sai do lugar. Então, a ideia de design é quando um designer, quando um engenheiro, um desenhista, projeta uma coisa, e naquele projeto, ele calcula para que tudo se encaixe. Quando há um erro no projeto, e uma peça fica maior do que o que estava pensando, um parafuso a menos, o parafuso não entra e a peça fica torta, aquela máquina não vai funcionar bem mais, porque ela descaracterizou-se do seu design, ela fugiu do design. Exatamente, eu já falei isso aqui uma vez, sobre o design de Deus. E nós fizemos isso, nós somos desenhados para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas aí, o tal do pecado, vocês sabem, lá de Adão e Eva. Nesse momento, os parafusos ficaram fora do lugar, a peça envergou, já não encaixa mais. Sabe quando você passa com o carro num buraco bem grande, e depois que você passa no buraco, o carro começa a ficar estranho, começa a fazer barulho estranho, começa a tremer o volante, as coisas começam a sair do lugar, porque no que ele bateu no carro, alguma peça saiu do lugar, ou desalinhou, entortou. E aí o carro foi feito para ter um certo padrão de segurança, de conforto, de dirigibilidade, mesmo? Acho que é isso mesmo, dirigibilidade, isso. O carro passa a não ter mais. Ele não tem mais, por quê? Porque você, por algum motivo, você passou num lugar onde não deveria ter passado, e levou o veículo, levou aquela máquina a um esforço que ela não foi desenhada para ter. Quando nós pecamos, aconteceu a mesma coisa. Nós somos expostos a uma condição que nós não fomos projetados para ter. E aí a peça saiu do lugar. E quando a peça saiu do lugar, como elas não se encaixam mais, o que acontece? Essa máquina entra em sofrimento. Um carro desalinhado, um carro não pode, ele não é um ser humano, não é um ser vivo, um animal, então ele não geme, mas ele faz barulho, né, dizendo que estou sofrendo. Então um defeito vai levando a outro. A ideia do defeito é levar uma peça para a falência total. A ideia do defeito, o defeito quase nunca, se não nunca, ele se encerra em si mesmo. Eu sou um defeito, um defeitinho, e vou viver o resto da vida assim. O resto está tudo certo. Não, um defeito leva a outro defeito, ele gera outro defeito, que gera outro defeito, que gera outro defeito, com o fim de decretar a falência total daquela. Todas as outras coisas, a sua casa, se der um defeito, você tem que consertar, porque senão, aquele defeito chama outro defeito. Então, quando o homem pecou, essa terra, que era, porque nós somos cristãos, e como cristãos, nós somos criacionistas, nós cremos que o mundo foi criado por uma inteligência de vontade própria. Nós não cremos na inteligência do acaso, aconteceu, pá, do nada, a terra, puf, apareceu uma explosão, gerou hidrogênio e hélio, chamada sopa de hidrogênio e hélio, e criou uma estrela, que criou outra, que criou uma galáxia, que criou o Sol, que criou um planeta, que criou uma árvore, que criou o Arle, que criou o Flammarion. Nós cremos que houve uma criação, e a joia dessa criação, o único ser que até agora ninguém prova o contrário, o único ser que pensa e que tem ideia da própria existência, que chega na frente do espelho e fala assim: eu sou eu. Então Deus pega essa criação, de certa forma ele confia tudo a nós. O mundo físico foi abalado quando o homem pecou, e aí veio um negócio chamado de finitude.
Sabe o que é isso? É o seguinte: você não foi feito para morrer. Você não foi feito para ser finito. Você foi feito para ser infinito. Você foi feito para viver eternamente. E isso gera o primeiro conceito de sofrimento nosso. Nós temos um bug na cabeça. Nós não conseguimos lidar com a morte. Ninguém lida com a morte, gente. Ninguém. Ó, te dá uma notícia: você vai morrer amanhã às 14h30. Tá bom? Joia. Beleza, bora. Você vai se preparar? Não, tudo bem, vou jantar, vou assistir um filminho, depois vou dormir. Tranquilo, amanhã 14h30, quando eu morrer, alguém me carregue. Tudo certo. A gente não consegue nem conviver com a nossa morte, nem com a morte das pessoas que a gente ama. Ninguém consegue conviver com a morte, porque nós não fomos feitos para passar por ela. Ela foi uma consequência de um desarranjo. E aí tem outro problema. Tem aqui, olha esse texto que eu coloquei aqui, lá em Romanos. A natureza, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Próximo versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Próximo versículo. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, a verdade é que quando isso saiu do lugar, houve um efeito, vou pegar a carona no filme, um efeito borboleta. Quando o homem pecou, o negócio todo desarranjou e a natureza, toda a natureza, começou a gemer. Como uma pessoa que tem um mau jeito na coluna. O resto do corpo está bom. O resto do corpo está bom. A mão está boa, o braço está bom, a cabeça está boa, os dentes, o olho, está tudo legal. Mas uma danadinha de uma vértebra, deu uma hérniazinha numa vértebra, acabou, meu amigo. Você anda torto, uma perna fica maior do que a outra, você chora dia e noite de dor por causa de uma única vértebra. E eu, no meu caso, por causa de uma unha encravada, que eu operei 3 vezes, vou dizer, ô dor miserável, a unha encravada do dedão do pé. Eu gemi, e parece que quando a sua unha encrava, o sujeito que nunca te encostou na vida, ele resolve naquele dia te dar um chute no pé. Então, a natureza toda a natureza está gemendo. E a Bíblia diz que a natureza, ela está nessa angústia, esperando, ela vai ser liberta. Porque ela está dizendo o seguinte: a natureza foi exposta à futilidade. A futilidade do homem. Quando nós pecamos, nós entregamos o domínio para Satanás. Mas Satanás não é a pessoa que foi autorizada para governar esse mundo. A pessoa que foi autorizada para governar esse mundo foi quem? Foi Deus, não é isso, gente? Não. A pessoa que foi feita para governar esse mundo foi você e eu. Nós fomos, a chave desse mundo foi entregue para nós. Foi para Deus não, para nós. É igual uma casa alugada. A casa é do dono. Mas se você entrou, tem um contrato de aluguel, ela é sua enquanto você estiver com um contrato de aluguel. É isso, o contrato de aluguel desse lugar foi entregue para nós. Nós fizemos uma bagunça e entregamos para outra pessoa. E essa pessoa é um ladrão. Essa pessoa é um ladrão, e ele entrou bagunçando tudo. Daí em diante a casa entrou em sofrimento. A casa começou a se deteriorar. E a decadência gera muito sofrimento. Então, o mundo físico, ele nos causa tem uma parte do versículo 21, eu acho, não sei se ele colocou, de Romanos, que a gente está lendo aqui, o Romanos 8, 22. 8:22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Outra tradução vai dizer: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Então a natureza toda está gritando contra a humanidade.
O que tem explicação e o que não tem, a natureza está gemendo. O que ela está aguardando? A volta de Adão. A natureza, ela está clamando pela volta de Adão. Só que Adão morreu, falhou e morreu. Então, Deus enviou um novo Adão para iniciar uma geração chamada a geração dos filhos de Deus. Mas essa geração não pode assumir o controle enquanto ela não tiver todas as prerrogativas, quando ela não tiver toda a amplitude da perfeição do homem Adão. Qual é a perfeição de Adão? Totalmente a imagem e semelhança de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: você não é a imagem e semelhança de Deus, e eu não sou a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mentira, não é. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos mais. Nós somos imagens. Pega um espelho perfeito, se olha. Agora pega uma vasilha de metal e se olha o seu reflexo todo distorcido, ou numa água em movimento, seu reflexo todo distorcido. É isso que nós somos. Essa imagem que nós temos, uma imagem distorcida, borrada, toda torta. É isso que nós somos. Nós estamos sendo levados a sermos novamente a imagem e semelhança de Deus. Enquanto isso não acontecer, a natureza continua entregue na mão do diabo, e ela continua gemendo. Toda a natureza continua gemendo. E o que ela está aguardando? Ela está aguardando que os filhos de Deus se levantem. Quando isso vai acontecer? Quando toda a geração dos novos filhos de Adão, que foram gerados na cruz do Calvário, quando essa geração estiver pronta, e é só Deus que sabe, mas uma coisa é fato: a igreja é essa geração. É como você falar assim, é muito simples. É como você falar assim: muito bem, eu tenho uma casa, e essa casa eu preciso de proteção. Aí eu gero um filho, e falo assim: esse filho vai cuidar da minha casa. Aí está ali o neném dormindo no colo do Tiago. Esse neném pode vigiar e guardar a casa do Tiago? Não pode, ele não está pronto ainda. O que ele precisa fazer? Ele precisa crescer. Ele vai crescendo e vai sendo ensinado, vai sendo treinado para esse tal ofício que ele ia fazer. Então, nós somos esses filhos que nascemos na cruz do Calvário, fomos intitulados uma pessoa chamada igreja. Nós somos uma pessoa chamada igreja, e nós estamos crescendo durante a história, para cumprir um propósito. Qual o propósito? Sermos chamados filhos de Deus e reclamarmos essa terra novamente para nós. Só que nós ainda não estamos prontos, mas o que nós estamos fazendo? Estamos sendo igreja, estamos crescendo numa coisa misteriosa, porque tem gente que morre no meio do caminho, tem gente que sai da igreja. Como é que é? De alguma forma, que eu realmente eu gostaria de saber explicar, mas a igreja geral, ela vai crescer. É igual você, é muito simples. Você perde 100 fios de cabelo por dia, em média. Então, mesmo crescendo, mesmo a criança crescendo, ela perde cabelo, mas não deixa de crescer. Você perde células da sua pele durante a vida toda. Você descama, igual um bicho, né? É porque a gente não está no microscópio. Mas se você pegar aqui e raspar, esfregar aqui o meu braço e eu colocar no microscópio, vai estar cheio de pele morta. Então, durante a vida toda, você vai descamando. E essa é a triste verdade, ou talvez algo necessário que eu não sei dizer, é que durante a história da igreja, muita gente vai morrendo, muita gente vai passando. Eu não ousaria dizer isso, mas é mais ou menos assim: se o corpo humano precisa liberar partes que foram morrendo para ele poder crescer, de alguma forma que eu não sei explicar, o corpo se fortalece quando um crente ruim sai. O corpo se fortalece quando o crente ruim sai. Lembram da biologia? Tem um processo chamado fagocitose, que o seu corpo entra em batalha, os glóbulos brancos são acionados para que ele empurre, através do processo de infecção, ele empurre
para fora aquele objeto, aquele vírus, aquela bactéria indesejada. Ele vai abraçar aquilo, e isso que é fagocitose, né? Ele vai abraçar e tecnicamente se alimentar daquilo, que fago eu falo de comer, e aí, de alguma forma, se o corpo tiver são, ele vai usar o corpo e vai expurgar, vai jogar aquilo fora. Meus irmãos, fiquem do lado da igreja viva, porque se estiver doente, vai ser jogado fora. Nós estamos aqui, eu estou aqui, olha, irmã, fica conosco, não muda não, não cai não. Me perdoa se eu errei com você, minha irmã, Mateus, me perdoa se eu errei com você e tal. Aí a igreja vai, ele pode te inflamar, igual um dedo machucado, ele inflama, aí o corpo trabalha. Mas se ele não resolver, tem que cortar e jogar fora, senão mata o corpo todo. Tem hora que é preciso tirar o doente, mas esse processo não pode ser feito pelo pastor da igreja. Sabe quem faz esse processo? A própria pessoa. Ela mesma se descarta, como um cabelo que cai sozinho. A nossa batalha é: eu quero estar no corpo até o final, ser a parte viva. O pecado nos impõe um peso, como um imã que nos puxa de volta ao pó. Como nós éramos para ser infinitos, viver para sempre, não ter fim, infinito é não ter fim. Mas lá em Eclesiastes 12, 7 vai dizer o seguinte: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então a terra está assim: vem em mim, vem Clem, vem Igor, morre logo. A terra quer a gente, e ela vai fazer de tudo para te puxar para baixo. A depressão no sentido próprio do termo, é uma tristeza profunda que gera na pessoa o desejo da morte. A terra causa esse desejo de morrer, para ela ter você de volta, porque isso é o mandamento de Deus. Deus mandou depois do pecado, falou assim: olha, vocês foram feitos do pó, mas nós não voltaríamos para o pó. Depois do pecado, agora você vai voltar para o pó. Olha o próximo versículo, está lá em Gênesis 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, que por sinal deu ouvidos à voz do diabo, ou seja, por causa do pecado, ouvir a voz da sua mulher e comido da árvore, ou seja, pecado, vamos trocar isso por pecado. Você pecou, Adão, por causa disso, maldita é a terra. Adão pecou e quem pagou? É a terra. Aí você pensa assim: mas isso é injusto. O que a terra tem a ver com o pecado de Adão? Eu te falo, o que a sua casa tem a ver com o seu descaso? Quando você está em problema, quando você chega na casa de uma pessoa deprimida, qual é um dos sintomas rápidos que você vê, um dos sinais? A casa dela está uma bagunça. A casa dela está uma bagunça. Ela se veste mal, ela não gosta de tomar banho, as roupas estão sujas, a roupa está pendurada em tudo que é lugar. Isso é uma pessoa que tem sofrimento da alma. Então, sim, por causa do pecado do homem, Deus disse: Deus não amaldiçoou a terra, Deus só falou a consequência. Deus não mandou amaldiçoar a terra, Deus falou assim: por causa disso a terra vai ser maldita. A sua casa vai entrar em bagunça. A sua casa vai entrar em bagunça. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. E agora, Deus não desejou que Adão, Deus falou assim: bem feito, pecou, agora tu vai ralar para poder ganhar a tua grana. É isso, eu sou mau. Então você pecou e agora tu vai ter que do suor do teu rosto comerá. Não é isso. É porque a terra era perfeita. A terra era perfeita. A terra não exigiria de você labuta, trabalho, para que ela te gerasse sustento. Segunda causa, então, agora sim pode virar, é o mundo espiritual. O mundo espiritual também nos causa sofrimento. Eu cito dois textos. Primeiro, Efésios 6, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, tem muita gente brigando com os caras errados. A nossa briga, a nossa batalha é contra o mundo espiritual, e o mundo espiritual nos aflige.
também nos aflige. Aflige crentes e não crentes. Gente, vocês acham que aceitei Jesus, não vou ter problema com o diabo? Vai ter problema com o diabo. Vai aumentar, se você quer saber. O que aumenta em você é a sua capacidade de resistência, sua força para resisti-lo aumenta. Você está vivo. Você não estava morto, você está sujeito a ele. O quarto está escuro, ele entra, você não vê. Mas depois que você tem luz, você enxerga. A diferença do mundano é que quando o diabo age na vida dele, ele não sabe que está sofrendo investido do diabo. Mas você que é crente tem que saber, porque você tem luz. Se você desligar a luz da casa e um rato entrar, você não vai ver. Mas se as luzes estiverem acesas e o rato entrar, opa, entrou um rato, vou atrás dele e vou matá-lo. Mas se as luzes estiverem apagadas, você não vê. Então tem muito crente com a luz fraca, o diabo está entrando e você não está vendo. Mas se você estiver na luz, e a palavra diz assim, em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preste atenção na coisa. Tem muita gente que fala assim: Jesus, perdoa os meus pecados. Hein? Olha a oração. Porque ele sabe que com pecado vai para o inferno, certo? Jesus, perdoa os meus pecados. Mas olha o que diz o texto: se andarmos na luz, como ele na luz está. Então, antes de o seu pecado ser perdoado, primeira coisa, você tem que andar na luz. Não adianta pedir perdão ao pecado se você não está na luz. Hein? Preste atenção. Se você está orando, me perdoa os meus pecados, mas não está na luz, a luz está fraquinha, seus pecados estão em problema. Você está com problema com seus pecados. Segunda coisa, se andar na luz como na luz está, se nós tivermos comunhão uns com os outros. Então, mano, crente sem comunhão uns com os outros não tem pecado perdoado. É a Bíblia. É a Bíblia. Não, mas quem perdoa os pecados é Jesus. Ele perdoa, mas ele tem condições. Qual a condição dele? Anda na luz. Ele só se manifesta na luz, ele não se manifesta nas trevas. Ande na luz. Segundo, tenha comunhão uns com os outros. Com quem? Comunhão com Danila, mas com Luana não. Luana é arrogante. Então eu vou ter comunhão com a Danila e com a Neura ali, mas eu não vou ter comunhão com a Mara. A Mara eu não gosto dela. A Mara faz as coisas que eu não concordo. Não, meu irmão, você pode pegar esse texto e jogar fora. Uns com os outros. Quais outros? Todos. Ele não diz quem. Ter comunhão, tenha comunhão você com quem te faz bem, com quem te elogia. Não é isso que a Bíblia está falando. Está me entendendo? Se você conhece alguém que não está em comunhão com os irmãos da igreja e não está aqui agora, leva esse recado para ele. Leva, não fala que foi eu que falei, não. Abre o texto, 1 João 1,7. Fala assim: olha, diz o texto: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, a partir daí nós vamos ter que ter comunhão uns com os outros, manter comunhão uns com os outros. Quais outros? Todos do corpo de Cristo. E aí o sangue de Jesus, o Filho dele, nos purifica de todo pecado. Então fica atento, porque se você não tiver isso, não tiver esse trilho na sua vida, você começa a ter sofrimento espiritual. Você começa a ser alvo da investida de hostes malignas, e você fica brigando com os outros. Você acha que a culpa a culpa é da irmã que não me olhou, a culpa é do irmão que não foi lá me ver o dia que eu preguei, a culpa é do outro que não gosta quando eu canto, a culpa é do outro que não foi na minha formatura, a culpa é do outro que não me dá apoio nos meus projetos. Enquanto o seu problema está acontecendo aqui em cima, a sua luta não é comigo. Eu posso até ser um problema para você, mas ora, ou Deus me muda, ou Deus me mata, ou Deus me tira daqui, dá um jeito, ou Deus te muda. De repente você tem que mudar, porque você acha que o problema é sempre o outro. Você é sempre a vítima, onde todos conspiram contra você. Todos. Eu fico pensando, há pessoas que ninguém presta. Ela é muito boa, porque ninguém presta. Só ela que presta, todo mundo faz mal para ela. E por causa disso, ela resolve anular a comunhão com as pessoas que dizem coisas que ela não gosta. Irmão, quando eu estou aprendendo aqui nesse sertão a coisa mais dura da minha vida, a ter comunhão com o irmão, sabendo que ele é espinhado. Tentar pelo menos.
Porque a palavra diz que o ferro se afia com ferro. Eu estou falando Bíblia ou não estou, gente? Estou falando Bíblia ou não estou? Ferro se afia com ferro. Então, para eu ficar afiado, eu preciso conviver com você, mesmo com as suas diferenças, mesmo com o seu jeito que eu não concordo. Eu preciso me relacionar, porque nós vamos nos afiando. Nós vamos nos afiando. A pedra que Davi pega do fundo do rio, que podia servir para aquela funda, é uma pedra arredondada, lisa. Se for uma pedra cheia de quina, ela não tem direção. Princípio básico da física, um eixo mais pesado vai fazer a pedra mudar de direção. Para ela ter uma direção certeira, ela precisa ser lisa. Sabe como é que é uma pedra ser lisa, gente? Como é que a pedra fica lisa? Ela nasce redondinha daquele jeito. Vocês acham que é assim? Vai no alto de uma nascente, procura uma pedra lisa para ver se vocês acham. Só pedra torta. Você acha pedra lisa no fundo, lá embaixo. Depois que elas rolaram, saiu batendo uma na outra, meu irmão. Sai batendo um no outro. É assim que a gente vai melhorar na caminhada cristã, é batendo uns dos outros. Eu brigo com o Clay, me perdoa, fiz bobagem. Tá bom, você é chato, não vou te perdoar. Amanhã eu errei de novo. Ô Clay, falei contigo, cara, me perdoa. De novo, né? Mas a Bíblia manda perdoar, você 70 vezes 7 num dia. Vamos embora. E na hora que eu bati com ele, eu vou me apurando, eu vou tirando as arestas. E aí, quando eu estiver bem na posição, eu vou ser lançado, eu vou ser usado quando eu estiver pronto. Mas se você não tiver condições de debater com o seu irmão, de conviver com as diferenças do seu irmão, não suporto fulano, não vou ter comunhão com ele, meu irmão, você não vai ser usado. O texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Daniel estava orando pelo cativeiro de Israel na Babilônia. Ele orando, 21 dias depois que ele estava orando, veio um anjo e falou com ele o seguinte: Daniel, sabe por que eu atrasei 21 dias? Eu vou dizer, Daniel, eu já estava ouvindo a sua oração. Deus já ouviu a sua oração no primeiro dia, Daniel. Mas, quando eu vi para te dar o socorro que você precisa, a resposta que você precisa, o príncipe do reino da Pérsia, que é o príncipe deste mundo, esse príncipe do reino da Pérsia significa o príncipe deste mundo, me resistiu durante 21 dias. Isso se chama batalha espiritual. Porém, Miguel, esse anjo que veio era um anjo anunciador. Ele não é um anjo guerreiro, é Gabriel. Papai, seguinte, tem um exército aqui lutando contra Daniel. O problema de Daniel não era Nabucodonosor, não, gente. O problema de Daniel era o príncipe da Pérsia. Seu problema não é seu irmão, seu problema é o diabo. Tira o seu olho do irmão e bota o olho onde tem que ficar. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, a batalha espiritual, a nossa batalha não está aqui, não é uns com os outros. A nossa briga uns com os outros, ela existe, é desagradável, faz a gente chorar, faz a gente ficar com raiva, mas ela é necessária e faz parte das pedras que vão ser usadas. O mundo espiritual então nos causa sofrimento por causa da investida do diabo sobre a nossa vida. Uns sofrem e nem percebem, e outros percebem. O crente percebe. O crente percebe mais a luta diabólica do que o mundano. Sabe por quê? Porque numa casa limpa, uma barata é um desastre. Numa casa limpa, um rato é o fim do mundo. Mas numa casa imunda, 100 ratos não fazem diferença. No esgoto, quantos ratos tiver, é absolutamente normal. E há pessoas que se acostumaram a viver nesses ambientes imundos, cheios de sujeira, cheio de bicho indesejado. Então você que é crente e que teoricamente sua casa deveria estar limpa, as investidas do diabo, elas são muito sentidas. Você sofre mais porque sua casa está limpa. Terceiro,
as dores que nós mesmos provocamos. Essa é a coisa mais estúpida do mundo, que a gente é muito bom. Nós mesmos provocamos dores. Eu selecionei ali alguns motivos, né? Somos ótimos em procurar problemas e depois estamos sofrendo por um problema. Aí, meu irmão, eu vou dizer uma coisa: se não for 100%, 99,9% dos quais eu estou nele, nós estamos sofrendo alguma coisa que nós causamos. Qual dor que nós provocamos? Uma vida desregrada. Exemplo de vida desregrada, irmãos. Até os 20 anos de idade, 8 horas de sono basta. Lá para os 35, 7 horas basta. Lá para os 55, 6 horas de sono basta. Para de dormir mais do que você precisa. Porque é muito normal você dormir, e levantar assim, nossa, que sono. Quanto mais você dorme, mais sono você tem. Sabe por quê? A cama é o melhor ensaio do cemitério que tem. A sensação do sono é idêntica ao coma. O sono, a Bíblia inclusive refere-se à morte num eufemismo. Ela refere-se à morte como sono. Segundo o exemplo que eu botei aqui, confundir a origem do sofrimento. Ou seja, é você achar que está sofrendo por uma coisa que na verdade é outra. Você não tem capacidade de raciocinar. A vida para mim é uma dificuldade. Por quê, irmão? Porque eu vivo com dor para todo lado. Deus é mal comigo. Você já tentou ler um livro? Tentou distrair sua cabeça? Tentou fazer uma viagem? Tentou dar um passeio? Tentou dar uma caminhada? Ou seja, a pessoa está achando que a dor dela é por causa de Deus, e que na verdade é um problema natural. Ela está confundindo isso com o sofrimento. Porque esse irmão, ele me faz sofrer demais. Não, você está errando a origem do sofrimento. A origem do sofrimento, ela é espiritual. E você está botando a culpa no seu irmão. Está dizendo que sua vida é difícil por causa do seu irmão. Outro exemplo: não cumprir metas. Pensa numa coisa, eu vou fazer isso, não cumpre. Sofrimento, depressão, sentimento de fracasso, sensação de fracasso. Prometer o que não podemos cumprir, ficar falando com os outros: eu vou na sua casa, eu vou te dar um presente, vou fazer isso, e não cumprir. Gera vergonha, gera peso, gera portas abertas que não foram fechadas, metas que não foram concluídas. Guardar rancor. Gente, tem um negócio que gera sofrimento, é guardar rancor dos outros. A coisa mais besta que tem. E não é fácil. Estou falando aqui, parece que eu sou um exemplo de perfeição. Não sou. Eu luto para que Deus tire do meu coração as expressões de rancor. Porque tem pessoas que me magoam. Tem pessoas que me magoam. Porque as pessoas não são a minha imagem e semelhança. Elas são o que elas são. Eu não vou mudar as pessoas. E aí, eu guardo esse rancor. Esse rancor vai. Eu tenho um problema com o Zezinho. Aí o Zezinho está na casa dele dormindo. E eu estou de noite acordado com raiva do Zezinho. O Zezinho está deitado na cama comigo. Para quê? Deixa o Zezinho na casa dele, perdoa ele. Deixa ele ver a vida dele. E tira dos seus ombros esse fardo que te causa sofrimento. Se entregar a vícios. Vício gera sofrimento. Gera sofrimento dos mais variados. Que no meio não vou entrar, que não há necessidade. Ultrapassar o limite saudável da rotina. Cuidado. São só exemplos que eu pensei. Tem muitos exemplos. Tem gente que é fissurado com rotina. Rotina é bom. Rotina é bom. Mas tem gente que é fissurado. Só vai pela mesma rua. Só volta pela mesma rua. Só come 12:30. Se a mulher ou o garçom, sei lá o que for, rapaz, atrasou um pouquinho, acabou o dia dele. Porque ele é fissurado em rotina. Causa sofrimento da pessoa. Calma, relaxa. Que não vire uma bagunça sua vida, sua agenda seja a rotina é saudável. O problema é que o exagero da rotina adoece pessoas. É a falta total de rotina também. Por último, aqui dos exemplos que eu dei: se entregar a sentimentos tóxicos. Ou seja, perdoar, ok. Perdoar, ok. Suportar os nossos irmãos, ok. Ter comunhão,
desejar bem, dar uma paz, desejar a paz do Senhor para ela, trocar o cálice da ceia com ela, com o coração grato, ok, mas não necessariamente você tem que almoçar na casa dela todo dia. Há pessoas que, por algum motivo, eu considero relacionamentos tóxicos, principalmente pessoas que são de clãs diferentes. Nós temos uma comunidade de fé que pensa muito parecido, apesar das diferenças. Aí tem gente que fala assim: eu sou mais amigo do povo lá de fora do que do povo de dentro. Rapaz, você está caçando um problema para sua vida. Pessoas que estão envolvidas em uma vida tóxica, e você opta por não ter comunhão. Fala assim: aquele pessoal da igreja lá, aquele que é gente ruim, eu prefiro ter gente lá fora. Gente lá fora não me decepciona. Isso é mentira do diabo, porque as pessoas aí fora estão em sofrimento. Pessoas aí fora a gente pode ter relação de amizade, mas não deve ter comunhão, é diferente. Pode ter amizade, pode ir na casa dela, seja testemunho de Deus vivo para ela, seja carta pedra viva, carta aberta de Cristo, tudo bem, bom perfume de Cristo para ela, não tem problema. Mas se envolver num relacionamento tóxico, se apaixonar por uma pessoa, um rapaz é um tremendo complicado, vai gerar em você um sofrimento que você escolheu, sabe. E pai e mãe parece que tem tem uma lupa, né? Chave de cadeia. Aí você vai e entra, e apaixona para que trem, em bom mineirês. Romanos 8, 19, olha o 18. Vou fechar com esse aqui. Eu quero fechar com vocês o seguinte: vocês não estão livres do sofrimento, mas vocês têm uma coisa que nos motiva, nossa força motora, chama-se esperança. Porque para mim tem por certo que todos esses sofrimentos que nós vivemos aqui, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, irmãos. Foca na glória, porque aquele texto que diz assim: e a paz que excede todo entendimento. Essa paz que o Espírito Santo vai te concede, ela é uma paz que você não sabe explicar. Está tudo ruim, mas está tudo bem. Estou com dor, mas está tudo certo. Briguei, mas vai resolver. Eu estou sentindo uma sensação de quietude dentro do meu coração, uma paz que eu não sei explicar. Isso é ação do Espírito Santo, e a igreja tem que buscar isso orando. Amém, irmãos? Você é um depósito da glória de Deus. A glória de Deus está sobre você, e em algum momento ela vai florescer de um modo que a gente ainda não sabe. Esse momento será chamado a manifestação dos filhos de Deus, e nós vamos consertar a bagunça que está sobre essa terra. E a bagunça que está na sua cabeça será consertada, a sua enfermidade será sarada. Pode não ser agora, pode não ser nessa vida, mas Jesus tomou sobre si todas as dores e as nossas enfermidades. Em algum momento, irmãos, só pelo exercício da fé você pode ter acesso a esse entendimento. Se você tiver acesso a esse entendimento pelo recurso da fé, você terá paz, e os sofrimentos serão possíveis de serem suportados. Amém?